Olá, estamos iniciando o nosso programa Dimensão Espírita para quem está nos acompanhando ao vivo, neste sábado, que horas são? 10 horas e 4 minutos, e nós temos hoje como convidado o Sidney, que está numa maratona de trabalho. Aliás, a maratona de trabalho é a vida dele, faz parte da vida dele. Então, olhem só. Primeiro, bom dia, tudo bem, Sidney? Ok, bom dia, Gilberto, bom dia a todos. É muito prazer estar aqui com vocês. Bem, hoje, à tarde, ele estará fazendo um seminário, passe espírita, no Centro Espírita Sandálias do Pescador, Balneário Rincão, aqui pertinho de onde a gente está. E amanhã, domingo, à tarde, ele fará um seminário sobre obsessão e suas máscaras, no Centro Espírita Horizonte de Luz. Edson, para quem não conhece, onde é que fica o Sandália do Pescador? O Sandália do Pescador fica na zona sul da Praia do Rincão. Eu vou usar como referência o Mercado Vieira, é uma quadra... Não, o Mercado Treviso, o Bar Treviso, uma quadra ao sul, no caso, eu estou virado para o sul, então uma quadra ao sul, direita, vai chegar lá no Centro Espírita. É coisa meio de catarinense esse jeito de explicar, vai toda a vida que chega lá. Mas é na Zona Sul e uma casa muito simpática. Deixar um abraço lá para o presidente, seu José. Sim, então estaremos lá à tarde, o Cid estará lá à tarde, a gente vai acompanhar ele até o local lá. E eu perguntei para o Edson porque tu, como eu, tu já te perdeste também quando for para lá, né? Eu me perco para sair de lá. Eu consigo chegar, daí na hora de sair eu erro a rua. Tem um negócio desse. Nem com o GPS não sai? Não. E como o Cid ele vai fazer o seminário amanhã em Arroio do Silva sobre obsessão e suas máscaras, a gente não poderia perder uma oportunidade dessa de abordar um tema como esse, né? Obsessão. Então, Sidney, vamos começar do começo. Kardec perguntou aos espíritos se eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações. E os espíritos responderam que a influência é maior do que supõe, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. E daí? É isso mesmo? É bem por aí. É bom lembrar, Gilberto, assim, como existe a análise do nosso codificador em relação à gradação da evolução das almas, dos espíritos, né? Ele vai mostrar que os espíritos, quanto mais evoluídos, quanto mais eles entendem sobre as leis divinas, menos eles interferem na vida dos espíritos que estão em processo evolutivo. Eles respeitam o livre-arbítrio. Eles sugerem, eles intuem, mas ele deixa aquele que está na caminhada escolher o seu caminho, ir para a melhor posição. Até porque tudo isso serve como experiência. Agora, já os espíritos, de uma forma geral, que está dentro de uma faixa vibratória um pouco mais ainda distante das leis divinas, a tendência dessas almas ela é interferir na vida do outro, não respeitar o livre-arbítrio. Então, dependendo desse grau de complexidade de interferência, ela pode ser uma interferência em que você consegue se liberar de forma fácil, uma interferência que pode te causar dificuldades, ilusões, ou uma interferência que pode te causar problemas, inclusive físicos, morais, de transformações comportamentais. Então vejam, como ele diz que frequentemente ele vos dirige, lembrando sempre que a direção é sempre para o bem, partindo daqueles espíritos voltados para o bem. Agora, em relação aos espíritos inferiores que estão ainda em processo de aprendizado, geralmente essas interferências vão ter uma particularidade ainda da inferioridade nossa. Eu gosto sempre de... Cid, eu tenho uma aguinha aqui, o Edson já não bom, né? Pode ser. Muito bom. Eu, no caso, sou o espírito influenciando a reunião. Que bom. E uma coisa é você influenciar, né?
assim, vale a pena a gente talvez dar uma aprofundada. Tipo assim, ó, eu estou tendo uma influência uma influência negativa. Aí, mas o importante é assim, a gente analisa que alguém, algum espírito está nos influenciando. Bom, mas vamos parar um pouco. Por que ele está me influenciando? Porque eu tenho um componente moral que entra nessa faixa vibratória. Por exemplo, se eu tenho uma conversa vulgar, pensamentos vulgares, atitudes vulgares, atrai espíritos da mesma natureza. É uma questão de atração. Então, quando nós começarmos a perceber que essa sintonia é uma escolha que eu faço, e essa escolha está determinando justamente pelos meus valores morais, aí eu mudo o meu padrão mental. E, com certeza, aqueles que desejam influenciar, não estando na minha faixa vibratória, não acontece. Agora, em relação aos espíritos superiores, é diferente. Mesmo que a gente esteja cometendo atos errados, mesmo que a gente esteja moralmente desajustado, eles sempre estão nos intuindo para o bem. Ou seja, não existe influência dos bons espíritos negativa. É sempre positivo. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Certo. E nesse aspecto, se antes de nós entrarmos em detalhes, né, da obsessão, existe também, nós estamos conversando aqui antes, porque o pessoal, qualquer dia nós vamos deixar umas câmeras tudo ligadas no centro espírita, 24 horas, porque daí é aqueles assuntos que a gente conversa antes, para vocês tomar conhecimento, porque é sempre muito bom. O Sidney estava comentando comigo sobre o comportamento de grupo nesse dia, a obsessão também coletiva. Isso é um fenômeno que a gente identifica quando a gente tem aquele comportamento, e nós estamos sujeitos a isso também. Sim. E nós estamos num determinado grupo e aquele grupo está sendo conduzido na torcida, por exemplo, de futebol. Vamos fazer isso. E a gente se comporta da mesma forma, né? Exatamente. Porque assim, a população invisível que nos cerca, ela geralmente é 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Ou seja, se a gente pudesse ver, né? Se pudesse ver. Nós estamos em 3 aqui e ia taxar. Exatamente. Porque assim, tem os espíritos que se interessam por alguns assuntos, tem outros que não se interessam, tem outros que não querem que aquele assunto, ou aquele desenvolvimento, aquele pensamento se desenvolva. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se nós somos aqui cerca de 8 bilhões de seres no planeta Terra, se a população invisível que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais, dá para imaginar aí um número de almas ligadas à crosta terrestre. Partindo desse princípio, se for dividida, mais ou menos 4 ou 5 para cada um. Então, veja, essa possibilidade dos espíritos influenciar, e é preciso entender assim, nós temos várias características da ligação dos espíritos conosco. Por exemplo, nós temos chamado os espíritos simpáticos. Quando a gente fala em espírito simpático, é aquele que simpatiza conosco de acordo com as nossas características. As coisas boas e as coisas ruins. Exatamente. Então, esses espíritos simpáticos, eles são atraídos pelo nosso sentimento, pela nossa... Quer dizer, se a gente tem vontade de beber, eles vão lá beber juntos. Eles são simpáticos. Vontade, são simpáticos. Se eu desejo também fazer o bem, ir visitar no orfanato, um asilo, seja o que for, também eles estão lá. Então, esses espíritos, eles estão mais ou menos ligados a nós, vamos dizer assim, pela simpatia pelo nosso comportamento moral. E aí, graduação desse comportamento moral. Bom, agora tem um grupo de espíritos chamado de espíritos familiares. Esses familiares foram aqueles que já tiveram contato conosco, ligação, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo. Então são espíritos que, de uma certa forma, têm uma ligação emocional conosco. E quando eles estão fora do corpo físico, muitas das vezes eles estão também preocupados conosco. Eles querem estar junto, eles querem nos orientar, eles querem nos auxiliar. Bom, e também existe um outro grupo que é chamado os anjos de guarda, espíritos protetores. Esses, por sua vez, eles estão junto ao protegido por missão. Eles estão, pela vontade divina, ajudando. Por exemplo, se nós hoje temos aqui no Brasil, onde mesmo eu fiz uma palestra lá em Florianópolis, eu estava me referindo isso aos companheiros. Se nós hoje temos aí 210 milhões de habitantes no Brasil, nós temos no mínimo 210 mentores espirituais influenciando, ajudando o brasileiro. Aí, em que a gente entra em sintonia? Em vez de a gente entrar em sintonia com esses 210 milhões de bons espíritos, da classe de bons espíritos que está nos intuindo, a gente entra na faixa vibratória. Porque cada um de nós tem um mentor, tem um anjo da guarda, tem um anjo guardião. Isso. Então, se nós somos 210, está certo. Então nós temos... Imagine um número de almas. Até ontem eu fiz uma estatística dizendo assim, nós temos aí uma característica de nos envolver em campos vibracionais de 30% da realidade que nos afeta de perto, que é o comportamento moral e tudo mais.
Só que os outros 70% é a classe dos bons espíritos e dos puros espíritos, que é um número muito maior. Então, por isso que o processo de evolução do planeta, ele está envolvido por uma massa, uma playa de espíritos de alta envergadura espiritual. Então, nós podemos reclamar que tem uma quantidade grande de espíritos inferiores aí que estão trabalhando na nossa vida. Exato. Porque tem uma quantidade enorme. Maior ainda. Maior ainda. E tanto é que até o próprio Santo Agostinho, na questão 445 ali, quando ele fala sobre o anjo de guarda no livro dos espíritos, isso aqui. E ele vai falar justamente o seguinte: eles podem estar anos-luz de distância, porque eles continuam nos influenciando. Irradiam. Então essa é a visão espírita otimista. Aí quando a gente se refere a esse processo das obsessões coletivas, que acontecem em grupos e acontecem nos meios sociais, por exemplo, assim, nós podemos nos unir, podemos reivindicar direitos, mas às vezes chega um ponto de partir para um grau de violência maior. Bom, essa violência, esse comportamento belicoso, nós já temos. Sim. Ele está embutido, ele está cerceado pela lei, ele está cerceado pelos limites, pelo respeito. Eu sempre falo isso. Isso. É a lei que nos cerca, porque se deixar não livre... Deixar livre, volta a barbárie. Percebe? Aí o que acontece? No meio desse, onde eu posso fazer e me sentir mais ou menos como se estivesse no anonimato, almas se aproximam que desejam que aquilo aconteça e influencia. Por exemplo, se eu posso apenas gritar, dizer uma palavra de ordem, aí vem a intuição assim, mas diga também esse palavrão junto, coloque o nome de fulano também, diga mal de fulano, aí você vai aumentando. Fala da mãe do juiz, não só dele. Exato. Aí você vai entrando naquele processo. Agora tu imagina, a gente vai entrando nesse processo, quanto mais o procedimento influencia, mais eles vão dominando. E aí a violência acontece. Qual o objetivo, então, desses espíritos que fazem isso? Diz o codificador nas questões posteriores a 459. Diz assim, é que eles já sofrem e desejam que eles sofram. Exatamente. Porque eles não ganham nada com isso. Não ganham nada. Eles não ganham nada com isso. Aí a pergunta que ele fez, mas se eles não ganham nada com isso, por que eles vão se incomodar de vir atazanar a nossa vida? Exatamente. É igual aquela pessoa que... Poderíamos dizer que é um sadismo espiritual? Não, é um comportamento assim semelhante. Por exemplo, se eu não estou bem, por que você tem que estar bem? Entendeu? Inveja espiritual. É uma inveja. Como se o indivíduo, o espírito, começasse a perceber o seguinte: eu estou passando essa necessidade, por que ele está ali feliz, alegre, rindo? Eu quero que ele também não fique assim. E isso está na questão 465, exatamente isso. Isso. Né? Mas isso diminui o sofrimento deles? Não. Não. Mas eles o fazem por inveja. Inveja. Dos seres felizes. E isso a gente vê muito representado no espírito encarnado, né? Eu não estou bem, mas então se eu não estou bem, que a turma também esteja ruim. Né? Tanto no encarnado quanto no desencarnado. O encarnado é muito interessante. Às vezes a gente está dentro do próprio grupo religioso, isso acontece muito, até na família ou até mesmo em grupos de amigos. Se o indivíduo se destaca um pouco, já existe daqueles outros que ficam imaginando assim, poxa, eu que devia estar ali. Não, hoje é o Sidney está fazendo lá a entrevista, né? Poxa, não era eu que devia estar lá, não era o Sidney que devia estar lá. Por que o Gilberto me encontrou? Ou seja, esse pensamento de alguém já gera um processo de, como se fosse uma energia amiga, mas ela tem esse componente de inveja. Então, enquanto a gente não trabalhar esses valores, a gente vai gerar isso fisicamente, mas também vai gerar isso numa questão espiritual. Imagina agora a gente fora da matéria com esse sentimento, a gente vai continuar influenciando do mesmo jeito. Tendo inveja daqueles que estão fazendo. Ele conquistou isso, ele conquistou tipo um título. E aí aquele de pronto já é. Ou então se eles assumem uma direção, não devia estar ali, quem devia estar lá naquela direção. Então acontece muito isso. A gente ainda não fica feliz simplesmente porque o outro conquistou. Então essa é muita dificuldade. Por isso que os espíritos dizem, por inveja. E essa inveja ainda é a desvalorização de si mesmo. Eu tenho inveja do outro porque eu não me acho capaz de realizar algo semelhante ou igual. O teu seminário tem um título, diz assim, Suas Máscaras. Aí me ocorreu aqui o seguinte, isso que tu está dizendo é o passamento do sujeito, né? Exatamente. Mas ele mascara isso. Mascara. Ele não apresenta, ele não expõe isso. Por isso que é a obsessão de suas máscaras. Porque assim, existem máscaras que a gente bota como se fosse um verniz comportamental, mas é um processo obsessivo. Quem olha é bonzinho, cara, mas por dentro ele tá lá. E é o que acontece na obsessão. Às vezes a obsessão, ela apresenta uma característica de uma doença, né?
E aí, por trás daquela doença, tem um processo de influência espiritual. E aí, mas o que a gente nota? A gente olha a doença, a gente busca o médico, a gente busca o terapeuta, a gente busca tudo isso, mas não busca atender aquela necessidade moral que o indivíduo precisa trabalhar. Quando eu no seminário que teve em Florianópolis, eu me referi ao Alzheimer, e alguém perguntou, né? Alguém fez uma pergunta, mas o Alzheimer e tal. Aí depois eu até postei um conteúdo depois na internet mostrando o seguinte: o Alzheimer tem o seu componente fisiológico do processo, né, do nosso sistema nervoso central. Acontece, sem problema. Agora, o que acontece com a mente daquele que tem um Alzheimer? Olha só, o indivíduo que tem um Alzheimer, ele perde o controle da crítica, da sociabilidade. Ao perder esse controle da sociabilidade, da relação com o outro, das coisas que nos seguram, por exemplo, de eu gritar, de eu não pegar uma coisa que não é minha, ele acaba perdendo, inclusive o controle fisiológico, dos fins e tudo mais. Bom, o que acontece? Como a alma está dentro desse processo de desajuste que não tem um controle físico, as almas que desejam que ele sofra começam a influenciar. Aí o cuidador está lá, isso acontece com o cuidador de crianças, isso acontece com o cuidador de idosos. O cuidador começa a não ter paciência e muitos começam a agredir. A psicosfera Do ambiente, exato, influencia inclusive o cuidador. do cuidador. Aí o cuidador que não tem uma técnica ou não é um profissional que consiga segurar, muitas das vezes, de vez em quando a gente vê na televisão a babá espancando uma criança, espancando o idoso principalmente, quando ele tem aquelas atitudes de utilizar, de sujar o próprio corpo com as dificuldades fisiológicas, é uma sensação difícil para o cuidador. Por isso que o cuidador familiar, ele tem que ser substituído. Por quê? Porque ele vai chegar num ponto que ele também começa a adoecer. Sim. A própria clínica Miles, que é dos Estados Unidos, eles têm um trabalho específico a respeito sobre o Alzheimer, e nós tivemos a oportunidade de ler, até porque quando a gente comenta sobre isso, as pessoas perguntam. Agora, veja só, a nossa querida Marlene Nobre, nesse seu livro Obsessão e Suas Máscaras, ela trata de um assunto, vai falar de um assunto de um chefe de polícia, um policial, que quando ele era delegado, o que ele fazia? Ele prendia os indivíduos, além de prender, ele depois fazia atrocidades, agressividades com os indivíduos. O indivíduo já estava preso, mas ele fazia isso. Enquanto ele viveu aquela vida, para ele estava tudo bem. Quando ele se aposentou, depois de um certo tempo de aposentadoria, já com um certo grau de avanço fisiológico, ele começou a ter agora as percepções mentais daquela, como se fossem ideoplastias voltando à mente dele das cenas que ele fez. Juntamente com alguns que ele levou a óbito, que levou à morte, esses espíritos influenciando. Ou seja, ele começou a entrar num quadro obsessivo. Se fosse olhar somente, ele assim, não, tem um espírito obsessor, mas não vê o passado comportamental. Acontece também com o escritor. Ele escreve uma obra, essa obra leva milhões a suicídio, leva milhões a desequilíbrio e tudo mais. Quando ele vai para o plano espiritual, ele fica revivendo aquelas personagens, sintonizadas aquelas personagens que ele mesmo criou, que é um processo de auto-obsessão. Então veja, são máscaras da obsessão que a gente... Poxa, mas por quê? Então a minha atitude, o meu comportamento, a minha maneira está me gerando para mim um processo de desequilíbrio de saúde psíquica no futuro. Por isso que quanto mais eu voltar para o bem, comentar coisa no bem. Vou dar um exemplo hoje das redes sociais. Hoje nas redes sociais nós pegamos, se tem algo que eu não gosto, eu comento, eu xingo, eu falo. Agora há pouco tempo teve uma postagem que eu achei interessante em relação à Federação Espírita Brasileira, em relação a Divaldo, e vários companheiros espíritas começaram a comentar negativamente. Aí eu fiquei olhando aquele comentário e falei, olha só, há uma tendência natural da gente reforçar o negativo. E alguns falavam assim, mas olha o trabalho que o Divaldo faz, que não sei o quê. Mas a tendência era sempre mostrar o seguinte, olha por que ele falou aquilo, e que não sei o quê. Veja, se você entra naquela sintonia, vamos supor, agora eu comentei do Divaldo, amanhã eu comento de um político A, amanhã eu comento do político B, e eu vou comentando. Eu não chego naquelas pessoas que
precisam ouvir. Eu só estou comentando com o pessoal que está na minha rede. E aquele vai me gerando um ódio, uma raiva. Ah, porque aquela juíza devia tomar essa posição. Aí começo. Aí o outro tal. Então eu vou entrando numa sintonia de desequilíbrio emocional e vai aumentando, vai aumentando. Bom, tudo bem. Eu não consigo atingir aquelas pessoas, mas comentei na rede e fico o dia inteiro só publicando coisas. Cheio de razão. Cheio de razão. Eu acho. Bom, aí daqui a pouco eu saio do meu carro, passo ali na esquina, alguém me fecha, encosta só um pouquinho. Aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio que eu estava armazenando, estoura. Aí eu brigo, se eu estou armado já puxo uma arma. Aí começa a acontecer, veja, tudo por quê? Porque eu fiquei alimentando mágoa, ressentimento. Negativa, então eu fico com maior probabilidade de quê? De continuar a negatividade. E tem a raiva moderna ainda. Posso acrescentar a raiva moderna? Porque daí ele entra na rede social, escreve um desaforo lá, né? Isso. E aí ele fica olhando quantos likes o desaforo dele vai ter. Exato. Aí não tem nenhum like, ele fica com a raiva moderna, porque ele já fica com a raiva de ninguém prestar atenção na raiva dele. Exatamente. E aí quando bate lá fora, estoura todas as raivas dele. Junta tudo. E aí, assim, graças a Deus, eu consegui num dado momento, eu falei assim, eu escolhi uma coisa, eu falei assim, eu não publico nada negativo. Sim. Por quê? Embora... E eu aprendi contigo isso, saber. Embora eu tenha vontade, às vezes tem vontade. Mas a gente tem vontade, a gente tem. Isso. Aí tem que pensar duas vezes. Pega uma aguinha, toma um pouquinho d'água. Depois aí às vezes pensa um pouquinho antes. Não, antes de escrever, pensa. Às vezes quando tem alguma situação assim meio crítica, aí ou eu escrevo um texto, ou eu pego um pensamento, aí e coloco, né? E deixo aquele pensamento. Aí as pessoas, que bom, aí comentam, né? Esses dias porque também tem muita gente na rede esperando por palavras bonitas para serem divulgadas, né? E aproveitarem, se alimentar dela. E o mais interessante, sabe, é quando as pessoas escrevem assim, Sidney, era isso que eu precisava. Gente, dá uma energia tão boa. Sim. Quando você vê que alguém gostou daquilo que você escreveu. Então, assim, se a gente escolhe o lado melhor, você vai ter sempre o melhor. Mesmo que amanhã eu saia daqui, bata no meu carro ali, mas o que vai acontecer? Se eu já estou numa sintonia mais harmonizada, o que acontece? Eu vou olhar, puxa, é só o carro, né? Eu não vou brigar com o cara, para quê? Ou então, já acerto, vamos supor que eu que bati, eu já digo, cara, eu não tenho dinheiro para pagar tudo, mas vou pagar aos poucos. Ou seja, tu já vai tendo uma certa harmonia para viver. Isso é bom, o Cine fez a referência de a gente lembrar, não vai mudar a nossa vida, a gente vai ter as mesmas dificuldades, vai passar pelas mesmas. É a maneira de como reagir diante do. Exatamente. Essa é a outra face que Jesus falava. É você lidar com a violência de outra maneira. Então acontece uma situação, aí vamos dar um outro exemplo mais forte ainda. Vamos supor que eu faça tudo isso na rede, tal. Daqui a pouco eu tenho uma dificuldade dentro de casa, com o meu familiar, com a esposa, com o esposo, com o filho, eu também não tenho controle. Aí eu já bato boca, já brigo, já discuto, já vou para violência, aí vem um feminicídio, aí o pessoal fala, não, mas ele estava influenciado pelo espírito. Não, ele se colocou na influência, por isso que ele tem responsabilidade, pelo comportamento moral. Então, o comportamento moral é o modo operante que mostra por que nós entramos nessa sintonia. Por isso que não tem excusa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque eu estava influenciado, eu fiz um mal. Não, influenciado. Senão fica fácil. Tá cheio de espírito influenciado. Fui influenciado. Eu acho que na família é o local onde nós todos, por mandarmos, né? No sentido de termos autoridade, a gente se deixa muito mais se prevalecer por essas tendências, quer dizer, a gente briga mais, a gente xinga mais do que na rede social, que alguém pode vir de encontro ao que eu falei, né? Então lá a gente meio que a nossa máscara, cai, né? Cai. E tem gente assim que às vezes ela fica esperando, né? Aí ela quer falar alguma coisa que está guardado lá, às vezes, de anos. Mas naquela situação, aí vem e bota tudo para fora. E quando traz essa carga emocional toda, ela está envolvida. A carga emocional do passado, algo que foi feito, mas também todo esse processo de sintonia que nós sintonizamos. Então assim, quanto mais eu puder sintonizar no bem, com prece, com oração, com atitude voltada, boa leitura, eu vou ter um momento de raciocinar antes de agir. Em vez de reagir, eu vou agir. Aquela palavra que eles usam muito, estarei fortalecido. Vou me fortalecer. Como o nosso programa ele é espírita, mas não, ele é feito para todo mundo, até porque está na rede social. Sim. Quando tu diz numa boa leitura, num bom pensamento, a gente pode dizer ter espiritualidade na sua vida, né? Se for católico,
faça a espiritualidade na sua vida. Se for evangélico, faça a espiritualidade na tua vida. Porque a gente observa que as pessoas que estão passando por aquele conflito mental, da depressão principalmente, se a gente fizer uma primeira análise, na maioria dos casos, a falta de espiritualidade. A crença em Deus, né? A crença em algo. Seja ela do jeito que cada um trabalha essa espiritualidade, né? Mas falta nela esse elemento. Só que assim, existe, no caso de depressão, por exemplo, existem os fatores fisiológicos, né? Sim, claro. Né? Componentes, mas só que assim, por que esses fatores fisiológicos ele se tornou tão forte para o ser humano? Por exemplo, eu posso ter todas essas tendências, mas se eu sou um espírito que volta, eu costumo dizer que tem dois tipos de obsessão, pelo menos quando eu falo isso no meio espírita, né? Tem a obsessão que a gente fica trancado dentro de casa e não quer sair, depressão, desculpa, que tu fica trancado dentro de casa e não quer sair, e tem aquela depressão, tu vai no centro espírita, pega toda a coleção do André Luiz, se tranca em casa e fica lendo. Escolher uma boa leitura, você pode fazer. Eu posso não querer ter contato com as pessoas, mas eu posso escolher uma boa leitura. E ao ter uma boa leitura, você vai recompondo o teu processo psíquico. Sim, porque o teu pensamento ele vai estar fixo naquela leitura, ele vai acompanhando aquilo que está sendo exposto, você vai trabalhando as suas ideias. Então, por mais que a pessoa diga assim, mas eu não gosto, pega, leia uma página, não seja, uma páginazinha. Ou então bota uma palestra. Mas eu gosto de ver TV, pega o YouTube e escuta uma palestra. Sim. Não, mas aí ela fica, ou vê aqueles filmes que trazem muita melancolia, ou filmes de terror, ela fica então alimentando a mente. Aí o processo obsessivo começa a se instalar, já tem um fator fisiológico da depressão, aumenta mais ainda. Lógico, precisa uma intervenção médica, claro que precisa, medicamentosa, correto, mas também espiritual. Ou seja, o que é o espiritual? É algo bom. Mas eu sou católico. Poxa, tem material excelente. Hoje, inclusive, tem mais 5 ou 6 canais, né, na TV aberta de programas na área católica. Eu sou protestante, mesma coisa. Eu sou espírita, tem os canais aí no YouTube. Eu não sou nada. Mas tem um canal que, por exemplo, eu costumo dizer assim, na época que a gente... Hoje eu não sei se pega ainda, né? Mas a TV Cultura tem programas, TV Eco, mas mostrando a natureza, mostrando como é... Ou seja, são coisas positivas, que embora você pode não ter uma crença, mas você pode fazer essa escolha. Um bom filme que tem um bom enredo, ou seja, ou então, por exemplo, pegar uma história bíblica que tem hoje filmes, ou seja, tem várias situações, né? Ou então, tipo, eu participo lá na comunidade lá em Sara, então eu gosto de pintar as praças. Beleza, participa. Não precisa você ter uma religião, ter uma boa atitude na prática do bem. E o bem não tem vínculo com a crença. A crença ajuda? Claro, mas quanto mais eu puder interagir e fazer o bem, melhor ainda. Então isso é importante. Hoje a gente está vendo aí essa questão do óleo, né? E tem várias pessoas voluntariamente que estão lá para ajudar, preocupado com a natureza, preocupado com a praia. Aí uns criticam, continuam, não, faça. Se você pode fazer, faz. Mas eu não posso fazer, tão longe. Ora, por aqueles que estão fazendo. Né? Vai ter repercussão ou não vai ter? Não importa. É isso que a mudança social ela vai acontecer na partir do indivíduo. Então, quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai colaborar com a paz no mundo. Né? É uma questão de busca mesmo. Né? Eu estava aqui, até anotei ali, eu me lembro, nós estávamos conversando antes, você falou da parábola do bom samaritano. Isso, interessante. É sempre um exemplo para todas as situações. É uma belíssima parábola, ela encaixa em tudo. Né? Tudo. Nessa questão da bondade. Você estava fazendo referência ali de um aspecto que eu não tinha prestado atenção. Na realidade não foi eu, né? Foi o Emmanuel. Foi o Emmanuel. Você estava lembrando Emmanuel? Isso, lembrando Emmanuel. No livro Encontro Marcado, e é interessante porque assim, no livro que ele fala que é o livro da esperança, ele vai tratar lá sobre a caridade, ele vai falar assim, sobre a psicologia da caridade. Então, mostrando todo esse aspecto. Porque a caridade é o remédio para tudo isso. Para tudo isso, exatamente. E nessa parábola do bom samaritano, então ele fala ali do samaritano, fala do sacerdote que viu caído o homem e passou. Ou seja, aquele homem cai na estrada, passa um religioso, se afasta. Passa um levita que também está ligado à religião, se afasta. Que nos vê ali, né? Isso. Quando ele fala que é religioso, a gente tem que nos perceber ali. E ele fala também do samaritano, que era considerado herege, ou seja, contrário às crenças, mas é o que se enche de compaixão. E então ele desce do cavalo, ele ajuda.
Só que é interessante que essa observação do Emmanuel, eu vou dizer com toda sinceridade, ô Gilberto, eu também não tinha percebido isso, mas essa leitura de hoje de manhã, eu fiquei assim, aí o Emmanuel diz lá, que o samaritano, ele se preocupou em ajudar, mas ele não ficou preocupado lá, cadê o ladrão? Vamos atrás do ladrão. Quem roubou ele? Quem bateu nele? E é o quem Vamos mais... entrar no Facebook aí, botar ali para ver se alguém descobre. Exatamente. Então, pega a cabeça do caído e já bate o... Já pode no céu. E é interessante assim que a gente sempre, quando analisa essa parábola, a gente vê toda essa cena bonita. Que ele é hospedeiro, ele ajuda e tal. Mas não vê o samaritano falando assim, pô, vamos atrás do cara aqui, bateu no cara aqui. É, exato. É hoje o que acontece? Aconteceu um fato, primeira coisa que a gente quer saber, quem é o criminoso. Não é que não se busque a responsabilidade, mas é que a gente, antes de buscar a responsabilidade, que a gente dá, às vezes, é ajudar o necessitado. Né? Então, tipo assim, eu vejo alguém dormindo na rua. Mas é o governo. Tá, mas o que eu fiz para poder diminuir a minha parte? Da minha parte. Né? Eu como cidadão. Eu não tenho carro. Eu podia ter chamado um táxi para, de repente, levar ele para um lugar tal, para ele, já que eu não posso fazer isso. Ou então, ontem mesmo eu estava vindo para cá, fiz uma palestra lá em Florianópolis e parei no sinal. Quando eu parei no sinal, um garoto, um rapaz novo, ele veio, jogou um pouco de água no vidro e começou Mas ele jogou um pouquinho e olhando para mim para que eu autorizasse ele limpar o vidro. Ele queria limpar. E eu fiz não para ele assim. E aí ele secou o que ele tinha molhado e foi saindo. E aí eu vi aquela cena e falei, olha só que interessante. Aí eu abri o vidro, porque meu vidro estava fechado, eu abri o vidro, peguei um pouquinho de dinheiro e chamei ele. E dei o dinheiro para ele. Então o que eu percebi? Ele não estava pedindo dinheiro, ele estava fazendo algo porque ele queria dinheiro. Sim. Mas ele vai roubar, ou melhor, ele vai usar para droga. Bom, aí já não é minha responsabilidade. Não. Mas o que eu percebi? Tu pode fazer. E o mínimo que eu podia fazer naquela hora, foi pegar um pouquinho que eu tinha ali. Aí eu passei para ele e ele, muito obrigado, Senhor, que Deus lhe abençoe. Olha só que interessante. Você como mais uma benção no caminho. Exatamente. Então, tipo assim, eu posso reclamar dizendo que o governo não fez, que A não fez, que B não fez. Mas o que eu estou fazendo, seja um pouquinho. A nossa casa espírita começou a ser... Como diz o Haroldo, senão antes eu me torno um crítico de pijama. Né? A minha casa de pijama criticando o mundo inteiro. E fica mais fácil, né? Eu falo do outro e beleza. Né? Eu não faço a minha parte. A nossa casa espírita começou a fazer lá um trabalho com os homens de rua. E antes eles eram atendidos do lado de fora, a gente depois colocou para dentro, faz palestra e tudo mais. E é interessante que quando a gente encontra eles, faz palestra lá, 15 minutos, 20, e eles antes iam com a bebida, a gente fala para não ir. Ou seja, o trabalho tomou corpo já há anos. Mas é interessante que quando a gente está no sinal lá em Florianópolis, e um deles estão lá, ou jogando alguma coisa, ou tentando pedir, vendendo alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Aí eles chegam na porta, quando eu baixo o vidro, que eu vejo que alguns deles lá no centro, é muito interessante. Aí eles olham, me reconhecem e falam assim, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí, mas só que assim, eles param de pedir e eles ficam conversando. Mas aquela palestra aquele dia foi muito bom, que não sei o quê. Aí você nota assim, gente, é a mesma coisa que você encontrar um amigo. Então veja, às vezes a conversa, a atenção, ele é muito maior. Tu percebe que o trabalho feito na casa tocou o coração. Tocou o coração. Mas assim, ao mesmo tempo, tu tem que estar também nessa posição assim, é um amigo. Se tu encontrar na rua, chega lá, bate papo. Às vezes eu encontro alguns lá, tá até maltrapilho, tá sujo, aperta a mão, conversa. Não é assim que tu faz quando tu encontra o teu amigo? Claro. E por que a gente não faz assim com o outro? Né? Então essa mudança de comportamento, se cada um fizer um pouquinho, a sociedade vai mudar. Agora olha a gravidade, já que a gente falou de obsessão. Imagine alguém que é rejeitado na sociedade. Ele caminha, é rejeitado ali, é rejeitado aqui. Ele tem toda a dificuldade. Desencarna. O que acontece? Ele fica na psicosfera da própria sociedade, interferindo para que a sociedade, o que acontece? Ela seja destruída, desorganizada. Agora, quando você ajuda, ele vai para o plano espiritual e ele vai para assim, poxa, eu recebi ajuda. Ele começa a mudar o pensamento. Olha só que interessante. Tá vendo? É uma conexão. Dessa turma de irmãos que, enquanto encarnados, estão nas ruas, sejam com drogas, ou seja, só caminhantes,
não são poucos aqueles que depois do desencarne vêm a reunião mediúnica serem acolhidos, que falam que andavam para cima e para baixo do mesmo jeito e fazendo as coisas. E aí alguns se percebem do mundo espiritual e aí influenciam, eles dizem. Influenciam. A própria França, na época, antes do Espiritismo ser vir para aqui, para o Brasil, ser trasladado da França para o Brasil, né? A França, devido à queda da Bastilha, né? Todo aquele processo da Revolução Francesa, a psicosfera da França era uma psicosfera de ódio. Porque todos aqueles que foram guilhotinados, foram mortos, né? Naquele processo todo, eles permaneceram na psicosfera da França. E o processo ali na França ficaria muito difícil de mudar. Quando Ismael, conversando com São Luís, que é o mentor espiritual da França, e Ismael, o mentor espiritual do Brasil, pela orientação do Cristo, disse para São Luís que o Espiritismo seria transladado para o Brasil, São Luís pediu para que não fosse. Porque o Espiritismo tinha esse mecanismo de liberar essas almas. Mas o Ismael diz assim, olha, o Senhor mandou dizer que tem que ir, não tem jeito, né? Imagina essa conversa, sentados à mesa. Eu fico imaginando, porque assim, ó, é interessante. De um lado Ismael, de um lado São Luís. Isso. E o mais interessante é o Ismael conversando com o Cristo, que ele falou assim, ó, tem uma terra, que calma, tranquilo, vou levar uma turminha para lá, para ir treinando a fraternidade. Eu gosto de contar aquela piada, aqui não tem terremoto, não tem nada. Mas a turma que eu vou levar para lá... Isso, precisa treinar. E aí ele diz que vem. Aí São Luís fala assim para ele. Inclusive tem um pouco desse traslado no livro Árdua Ascensão, do Victor Hugo, que foi no livro Árdua Ascensão, na segunda parte, ele vai falar dessa mudança da doutrina espírita, do Consolador Prometido, para o Brasil. Árdua Ascensão, do Victor Hugo. A psicografia do Divaldo Franco. São as obras do Victor Hugo. Muito interessante. Muito bem isso aqui. Mais interessante que aí o São Luís diz assim pro Ismael, falou assim, tá, eu concordo então, já que o Senhor falou que tem que ir, só que é o seguinte, eu preciso então que você me ajude. E 2 milhões de franceses reencarnaram. Você leva o Espiritismo para lá, mas leva 2 milhões de franceses para lá junto. Já que... E aí elas começaram a reencarnar no Brasil. Então hoje, quando nós vemos aí algumas características sociais, são indivíduos altamente intelectivos, porque a França era o berço da cultura, principalmente no século XIX, aquele período, envolvido em política, mas não tinha moralidade. Aí a gente vê o quadro... Não quer dizer nada com isso. Mas assim... São só características. Da mesma forma está nos centros espíritas. Sim. Da mesma forma está na religião. Sabe? Não poderia ser diferente? E está em qualquer lugar. Então nós fazemos parte, muitas das vezes, desse continente antigo, mas somos almas comprometidas na prática. E a reencarnação aqui é justamente para que a gente volte a viver e se recuperar. Só que a gente pode também não... Eu estive na França um tempo atrás e me senti em casa, sabia? Eu acho que eu já morei por aqui, por esse país aqui. Lá na nossa casa espírita, lá em Florianópolis, na Comunidade do Apóstolo, lá, a turma de franceses estão lá, na direção da casa, um se adivinhou, e na época, lá no passado, um ficava armando contra o outro, sabe? Fazendo situações. Hoje a gente está no outro corpo, numa outra roupagem, fica assim olhando para o outro. Mas continua a desconfiança. Só que agora, com a doutrina espírita, a gente vai diminuindo. Trabalhando por bem. Nós tivemos um período na nossa casa onde a gente começou a fazer um estudo, né, a respeito do espiritismo, antecedente do espiritismo. Para quem não está... tá. Para quem não conhece você assim, né, porque está vendo pela primeira vez, explique que casa é essa que você está... É o Centro Espírita Amor do Apóstolo, que fica lá em Florianópolis. É uma casa que tem mais de 115 anos de existência. Foi que deu origem à Federação Espírita Catarinense. A Federação Espírita foi, vamos dizer assim, de uma certa forma, fundada lá dentro. É o terceiro mais antigo do estado. Nós temos o primeiro, que é lá em Joinville, São Francisco, depois aqui lá Laguna, e o terceiro lá. Mas continua a história da casa. E teve um período que nós, nos grupos de estudo, isso já há alguns anos atrás, a gente começou a estudar o antecedente da codificação, ou seja, aquele período da Revolução Francesa, né? O interessante é que os espíritos que começaram a se aproximar dos grupos de estudo, inclusive da reunião mediúnica, eram ligados à França. E muitos religiosos ligados à França. Foi um período seguinte que a gente começou a ter essas notícias, porque o conteúdo estudado na casa atraía essas almas
Certo. E de uma certa forma precisavam rever conceitos, atitudes. Agora imagine quando você trata sobre um tema sobre o aborto. Vem almas ligadas a isso. Trata de um tema ligado, por exemplo, a comportamento moral, né? Almas ainda que faliram nessas características são atraídas. Mas lá na igreja, quando o pastor ou o padre lá na igreja está falando também sobre isso, também são levados. Porque a crença deles é através daquilo ali, eles vão lá. Sim. Então vejo que a ação do mundo espiritual é muito ampla. Só que, como nós devemos, né, no futuro ser todos os povos solidários uns com os outros, nós vamos apoiando um ao outro. Vai demorar a mudança? Vai. Mas a mudança ela vai ser tão profunda à medida que os indivíduos se esclareçam, se capacitam e eles vão assumindo os postos nos devidos lugares. Eu tenho esse exemplo, essa fala, que eu fiquei assim olhando a cena daquele príncipe lá da Arábia, né, o que assumiu agora lá, esqueci o nome dele, que lá antigamente as mulheres não podiam ter passaporte, elas não podiam dirigir, elas não podiam viajar sem autorização do marido, elas não podiam nem pedir divórcio. Aí entrou agora esse príncipe lá, né? E o que ele fez? Ele começou a mudar a lei. Veja, gente, é um costume com mais de milênios. Sim. Comportamentais. Mas chegou um indivíduo que reencarnou naquela estrutura com outro pensamento. O que ele fez? Ele agora deu passaporte, as mulheres agora podem pedir divórcio, elas podem agora viajar sem autorização do marido, mudou. Então, o que acontece? Hoje, muitas das vezes, na nossa casa espírita, a gente está ali orientando uma criança, um jovem, e ele está aprendendo valores morais e tudo mais. Esses valores morais que ele está aprendendo, esses conceitos, essas atitudes, essas teorias, ele vai usar no futuro. Todos nós, até ser na outra encarnação. Na outra, ou daqui a 10, não importa. Amanhã ele vai estar numa posição tal que ele vai poder influenciar aquele grupo. Seja um político, ou seja dentro de uma estrutura social qualquer. Então, como é que vai haver a modificação do planeta? O pessoal fica muito falando de transformação da Terra, né? Sofrimento e tudo mais, mas é assim que vai mudar. Vai ter almas que muito comprometidas, elas entram lá com aquele poder tal, como existe aqueles que com poder leva a derrocada, e existe aqueles com poder que vai levar à evolução, à transformação. E essa transformação, ela está prevista. Agora, como é que isso vai acontecer? Isso é um processo lento, gradual, não vai ser de uma hora para outra, mas vai ter a transformação. E começa onde? Naquela atitudezinha quando eu comento algo positivo ali na rede, naquela atitude que eu faço uma prece, que eu me alimento de coisa boa. Tá, como é que funciona assim, nessa questão da psicosfera, que o Divaldo fala tanto, que a gente deve colaborar para a psicosfera do nosso país, para que essa psicosfera melhore? Como é que isso funciona assim, para as pessoas que não conhecem o pedido? Entendam como é que é a mecânica? Porque assim, cada coisa que eu imagino, que eu penso, ele cria uma psicosfera pessoal. Por exemplo, se eu penso algo negativo, eu vou criando em volta de mim imagens. E a própria ciência hoje já prova, já é possível até fotografar o pensamento, onde você consegue perceber ao lado da pessoa, como uma ideoplastia, aquela imagem que ela criou. Então eu imaginei algo negativo, aquela imagem está ali. Algo positivo, aquela imagem está ali. Então existe a psicosfera individual de cada criatura. Certo. A soma dos nossos pensamentos gera uma psicosfera coletiva. Por exemplo, se eu estou numa casa espírita, do grupo que vier aqui todo dia, ou toda semana, todos os dias da semana, faz a prece, tem boa leitura, a psicosfera nesse ambiente tem essa característica. Se eu vou lá na igreja, tem aquela característica. Ou seja, cada lugar tem a sua característica vibracional devido aos encarnados que ali frequentam. Da mesma forma que somando esses vários grupos, esses vários indivíduos, tem a psicosfera do planeta. Então assim, se a nossa massa mental é negativa, nós vamos gerando um processo de uma vibração, uma psicosfera negativa. E essa psicosfera negativa, que o André Luiz ele vai falar ali sobre o umbral, os umbrais, ele vai falar, o umbral da crosta é que está ligado aqui na estruturação. Agora tem um umbral superior. O umbral superior é ligado justamente nessa camada psíquica das vibrações dos habitantes do planeta. Então veja, o que o Divaldo, quando ele fala a respeito da psicosfera do planeta?
Se tiver maior número de indivíduos pensando no bem, agindo no bem, essa psicosfera vai mudando. E o André Luiz vai falar assim, quando ele veio da colônia espírita nosso lar, penetrando nos umbrais da Terra, ele percebia como se fosse uma nuvem pardacenta negativa nas cidades, nas ruas. Essas nuvens, o que elas geram? Geram bacilos, esses bacilos geram doenças e levam ao desequilíbrio. Por isso que quando acontece uma tempestade, raios, né, que queimam esses bacilos na atmosfera, né, o vento, isso ajuda a fazer essa limpeza. Só que nós reproduzimos de novo. Então, quando a gente faz uma prece, nós estamos colaborando para esse... Da mesma forma, quando a gente diz assim, não usa essa substância, você não vai atrapalhar a camada de ozônio. A gente está muito preocupado com a camada de ozônio, mas não está com a camada da psicosfera. Que muda como? Com pensamentos positivos. Então, nós individualmente somos responsáveis, cada um de nós, por essa psicosfera. Não só no aspecto positivo, claro que nós podemos melhorá-la, como no aspecto negativo. Aí é que eu ia puxar o assunto, uma vez que tu fizesse Quer dizer, que o nosso comportamento diante, por exemplo, de uma criança que é colocada uma notícia lá na TV, no jornal, que a primeira reação que a gente tem é mata essa pessoa, mata esse bandido, tem que ter pena de morte. Todas essas nossas atitudes, elas colaboram para que essa psicosfera fique mais densa. Mais densa, exatamente. E quando a gente tem uma atitude, nem que seja individual, de perdão, ou de não fazer nada agressivo, já estamos colaborando para que essa psicosfera seja mais modifique. Eu vi agora há pouco tempo, nem cheguei a gravar o canal, de uma produção que fizeram na internet em relação para dar o exemplo, que os filhos seguem o exemplo do pai. E eles mostraram várias cenas, né? De atitude negativa do mais velho, né? Do pai, da mãe, e uma criança do lado, repetindo igualzinho. Inclusive tem uma cena lá do pai querendo agredir a mãe e o filho também ali. Ou seja, a ideia era chocar, mostrando o seguinte, sobre a educação que nós, os adultos, passamos para os nossos pequeninos. Mas a reportagem, a filmagem, o vídeo, ele tem ali talvez uns 2 minutos mais ou menos, mas só mostrou a violência. Em várias situações, na rua, quando bate no carro, aí a criança do lado fazendo a mesma coisa que o pai fazia toda hora. Aí eu fiquei olhando e falei assim, poxa, é interessante. Aí depois vem a mensagem, né? O teu filho segue o teu exemplo. Eu falei, poxa, por que não fizeram o contrário? Só cenas positivas, porque isso fica no clichê. O filho lá também. Isso. Porque isso fica no clichê da criança. Porque a gente reforça o negativo para querer combater o negativo. É o contrário, a gente tem que reforçar o positivo para diluir o negativo. Não dá força ao negativo. Excelente observação, Cid. Eu achei legal, mas ao mesmo tempo falei, meu Deus, isso aqui, uma criança assistindo, ela vai ficar com aquela imagem ali, ó. O pai fez, eu vou fazer também. Até porque... Mas não vai ficar com a frase. Não, ele vai porque se ele não chega até o final da mensagem, ele pega só a parte do fim, né? Ele vai usar aquilo ali como arma. Ele vai dizer, não pai, eu fiz porque, tá vendo, ó, como mostrou lá, tudo que tu faz, eu faço igual. Então vai ser uma forma de defesa dele. É tu que tá fazendo, então eu tô só seguindo. E aí, Gilberto, diga. O Haroldo conta a história de que ele sai irritado um dia, no trânsito de BH, levar o filho para a escola, e aí dá uma fechada, ele tem o ímpeto de dar um berro pelo vidro do carro, daí o filho bate assim, e lembra ele. E se fosse se é um palestrante ter uma pessoa que ouve as tuas palestras e que ele conhece? Quer dizer, o filho já está ali na salvaguarda dele, segurando ele para que ele não faça. Não faça. Agora assim, ó, olha só como é que é algo um pouquinho até mais profundo, voltando de novo ali na obsessão, tá? Claro, esse é o nosso tema. Aí a criança, o pequenino, que reencarnou lá na minha família, na tua, nas nossas famílias. A obsessão é a influência de um espírito sobre outro. Exatamente. Aí essa criança é um espírito que tem experiência de outras vidas, com valores morais. Ao reencarnar, amortecido pela matéria, é retido no seu psiquismo aquelas características morais dele. Bom, se aí numa cena dessa, que eu boto na televisão, que eu xingo, que eu brigo, que eu não sei o que, ele está ouvindo, começa a ressurgir no psiquismo dele os valores negativos do passado. Então, veja, muitas das vezes nós estamos fazendo
ressurgir, voltar à mente, à característica emocional dos nossos pequeninos, que está amortecido pela matéria, para um processo educativo, a gente está fazendo o contrário. E aí quando tu fala em filme, também o fato de a gente estar vendo filme com aquelas características vai nos fazer recordar Aquelas cenas, e a agressividade ela aquelas começa. cenas de violência, do tempos romanos. Exatamente. Espada, matava, que a gente estava lá fazendo isso, E a gente volta para sempre- nossa volta Eu- para nossa mente. Tu pode notar que quando a gente assiste um filme que tem lá tem um mocinho, né? Novela, seja o que for, e tem aquela pessoa má. A gente fica doido que a pessoa má morra, alguém mate ela no final. Fica imaginando quem é que vai matar. A gente, quando vê o super-herói, sempre imagina o super-herói matando o vilão. Claro. Por quê? Porque na nossa mente a ideia ainda é da morte como solução. E é o que a gente reproduz hoje na sociedade. É o que reproduz hoje nas leis. Os indivíduos acham que matando resolve o problema. Quando na realidade o que acontece? Matou, o espírito volta para o plano espiritual. Deixa eu contar uma experiência interessante. Nós fizemos um trabalho lá com a ONG, lá em Florianópolis, lá no Morro do Horácio, o pessoal que conhece lá em Florianópolis, o que eu estou falando. A ONG Gente Amiga. Nós fizemos um trabalho lá, que a gente faz um trabalho muito bom com as crianças, né, que ficam contraturno, né, para ajudar as crianças daquela comunidade. Fica no Morro da Cruz. O Morro da Cruz, subir no Morro da Cruz, tem um lado ali das mansões. Conheço, E à esquerda, no Morro da Cruz. e à esquerda tem lá o Morro do Horácio. E certa feita fazendo atividade lá, que a gente fazia atividade espírita, palestra e tudo mais. Aí saímos de lá e fomos para a casa espírita. E quando chegou na casa espírita, era um horário da nossa reunião mediúnica, a gente foi participar da reunião. E quando a gente chegou na reunião mediúnica, um espírito, através do médico, que nem sabia que a gente tinha ido lá, o espírito veio assim, me ajuda, o espírito pedindo ajuda. Me ajuda, eu despachei tanta gente por lado de cá, e agora eu morri e estou aqui, e eles estão todos atrás de mim. Então veja, era um indivíduo daquela região, que ao ouvir as palestras que a gente falava, nos acompanhou. E na reunião mediúnica ele pôde falar, que ele estava desesperado. E ele achava que resolvia o problema quando ele tirava a vida dos seus inimigos. Quando ele chega no plano espiritual, o que ele encontrou? Os inimigos tudo vivos. Tudo de braço E cruzado tudo atrás esperando. dele. E aí ele pediu uma ajuda. Então veja, não resolve você simplesmente tirando a vida do outro. Não foi esse recado que Jesus trouxe? O problema é que a gente não entendeu até agora, Cílio. A gente não entendeu. E quando eu estava vendo um diálogo lá no livro que eu estou lendo agora, do Barrabás com Jesus, né? Porque eles se conheciam naquela época. Sim. O mundo era pequeno. É. O mundo era pequeno. Todo mundo se E conhecia. aí ele disse, mas como que tu não te mexe? Os romanos estão aí nos subjugando, Não. e se tu é o Messias, por que tu não levanta o povo? Ele disse, não, o meu caminho é por aí. Como que não é? Então tu não é o Messias. Então é uma mensagem que a gente, eu lendo a mensagem, digo, puxa, o pessoal naquela época não entendeu, mas nós hoje também não entendemos essa mensagem. E o mais grave Porque, Sidney, quando a gente vê aquela, eu dei o exemplo, pessoal, porque eu também penso, quando a gente vê essas agressões, a primeira reação nossa de pensamento se posicionar. mas esse bandido, esse cara que fez isso, né? Sim. Agora, olha só, e o mais grave ainda é o seguinte, o pessoal hoje pega referência do Cristo para se adequar a algumas ideologias. E aí pega e coloca assim, não, mas Jesus sempre lutou pelos direitos. Aí, nessa fala do Barrabás que você trouxe agora, mostra bem nítido. E quando o Barrabás queria um poder temporal, Jesus queria trabalhar o coração do homem. Porque não É diferente. Mata a pessoa, não resolve o problema. Exato. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, o que Judas acreditou? Eu vou entregá-lo, depois com recurso material, eu libero ele, e ele vai ser ovacionado por todos. Mas quando ele percebeu Não deu certo o plano. exato. Aí quando ele viu que deu errado, ele falou, meu Deus. Aí ele foi entender qual era a missão do Cristo. Aí ele diz, Jesus fala, ele veio para construir o reino dos céus no coração dos homens. Então veja, é diferente. Aí quando você pega a vida de Jesus e tenta adequar as nossas ideologias que têm uma origem materialista, não fecha. Não tem como explicar. Tu quer ver uma coisa? A Nete Guimarães, ela relatou que a mãe dela estava fazendo um seminário em Porto Alegre, e aí, de repente, tinha uma pergunta lá, você é favorista? E você é a favor da pena de morte? Ela assim, eu nem ia fazer essa pergunta para vocês, mas já que está aqui no questionário, eu vou fazer. Sabe que ela fez o questionário e veio
quase 50% de espíritas dizendo que era a favor da pena de morte. Sim. Então ela se assustou e perguntou, mas por que vocês são? Ela assim, a gente resolve o nosso problema aqui e depois os espíritos se viram lá. Terceiriza o... Tá vendo? Não é que você não sabe que não adianta nada. Não, a gente resolve o nosso problema Aqui. de material. Visão. E depois lá no mundo espiritual, os espíritos que cuidam daqueles espíritos. E a psicosfera da sociedade? Sim, mas olha só, né? Como ainda nós estamos ainda apegados. Apegados à prática, exatamente. Então, na realidade, assim, a gente queria adequar os ensinamentos de Jesus, a postura dele, a alguma prática ideológica, a gente erra. Por quê? Porque a gente está tendencioso a dizer que é para essa ou para aquela. Agora só, o nosso codificador, lá no livro, na obra exposta, ele vai tratar ali sobre isso, ele vai falar sobre o modelo social do futuro, que é a aristocracia e intelecto moral. Ele vai dizer que é vamos dizer assim, o poder daqueles que vão ter a inteligência, mas também o desenvolvimento moral. Sim, claro. E qual é a diferença? São indivíduos que vão ser inteligentes, mas vão criar leis o quê? Leis justas para todos. Por quê? Porque eles vão fazer de acordo com a moralidade. Então ele fala que esse modelo é o modelo do futuro. Então, se hoje eu pego um modelo que, mas eu queria reivindicar porque todo mundo tem que ter algo igual. Porque isso quer que cada um faz uma coisa, aí tu nota assim, os homens estão moralizados para conviver com isso? Ainda não. Então, por isso... Tanto é que eu vi uma crítica, quando acho que foi o Walter Mello, abordou isso no rádio, eu vi uma crítica da pessoa dizendo, não, mas que elite é essa aí que vai comandar? Isso. Aí eu disse, puxa vida, para dar um exemplo bem claro, se hoje, quem é a pessoa mais indicada para comandar a Terra hoje? Que se estivesse aqui, quem seria? Sim. Seria Jesus. Jesus. Então, porque é o mais evoluído moralmente. Né? Então aí a gente entende. Tá certo, agora entendi. Sim. É isso aí. Não. Aquele que tem maior qualidade moral deveria ser aquele que dirigiria. E alguém quiser um exemplo, que a gente pensa, mas a aristocracia intelecto moral vai criar essa diferença. Mostra o Gandhi, por exemplo. Olha a formação que o Gandhi tinha e olha a postura de não violência que ele tinha. E não queria cargos. Porque ele podia ser o presidente lá da... Exatamente. Aí não quero. Exato. Então veja, a gente vai notar que tem indivíduos que têm essas características já convivendo conosco, mas ele não está preocupado com aquela posição, com aquele título ou com algo ali, mas ele age de acordo. Então e ele é capaz de influenciar. Tu vê, o Gandhi ele liberta a Índia, né, daquela influência da Inglaterra, e ele faz isso por uma atitude simplesmente de não violência. A atitude dele foi uma atitude de ao longo prazo, de uma construção de mudança comportamental. Interessante que padece pela violência, né? Exatamente. Todo ano eu leio 2 livros. Paulo Estevam, de novo, né? E a vida de Gaia. Quando eu estive lá na França, eu trouxe lá uma obra lá sobre a vida dele, assim, em francês, e eu leio todo ano. E tem um momento lá que o policial diz para ele, dizia, Gandhi, eu não sei o que fazer contigo, porque ele prende ele um monte de vezes, né? Porque se tu reagisse, se tu os atacasse, aí tudo bem, mas tu não faz nada. Aí a gente fica sem ação. Porque tu reage, tu bate, tu provoca e ele não reagia, e aquilo é ruim, né? Para quem é da violência, que não encontra a violência contrária, ele perde todo o estímulo, toda a razão dele. E aí você vê, hoje a massa humana, quando quer reivindicar, a primeira coisa que eles imaginam eu vou depedrar, vou cavar, vou tacar fogo, porque tem que ver o que a gente está fazendo. Quando na realidade, se tomasse uma atitude passiva, mas de presença, sim, né? Não é para não fazer nada, nem para ficar... Isso, mas... Tanto não é que teria essa não violência. violência julgante, né, havia desobediência civil. Sim. Ou seja, em determinado momento lá na Índia, eles paravam tudo. Os hindus paravam tudo, paravam o trem, paravam o ônibus, paravam tudo. Daí, pronto, parava o país inteiro sem violência. Sem violência, sem agressividade. Mas era uma ação. Uma ação. Uma ação não violenta, mas era uma ação. Agora, voltando àquele que nós falamos lá no início, como a tendência nossa comportamental é belicosa, o que a gente acredita que vai mudar uma situação é através da violência. Os judeus lá atacar os romanos, se revoltar. Se revoltar. Jesus diz, não, calma, não é por aí o caminho.
Eu vou mostrar para vocês o caminho. E a gente até hoje tem dificuldade de entender, realmente. Então, assim, a proposta do Cristo é outra. Então, ele veio para construir no coração do homem. Ele não está preocupado em poder. Tanto é que quando, naquele diálogo, né, entre ele, Pilatos, dizendo que era rei, ele falou, tu que dizes que eu sou rei? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a tua visão material limitada está me colocando vamos dizer assim, um poder que você mesmo não entende. Se você entendesse o poder que eu tenho, o que eu sou, como se ele dissesse, olha, eu que construí tudo isso aqui. Esse planeta aqui, eu sou o governador espiritual. E ele não precisou se posicionar dessa forma. E ele diz uma frase que a gente... E ele aceita toda... Que a gente não reflete bem. Ele diz assim, eu venci o mundo. Eu não venci no mundo. No mundo. Se ele tivesse vencido no mundo, ele seria um César, no mundo, não é isso? Venci o mundo. No mundo. Ele passou para o patamar superior. Agora tu imagina um médico, psiquiatra, ele chega no hospital psiquiátrico, aí tem lá alguém um distúrbio e diz assim, doutor, eu estou lá assinando lá aquele contrato porque agora aquelas 5 casas vai ser minha. Aí o doutor, tá bom, meu filho, tá legal. Aí o outro, doutor, eu estou aqui fazendo isso porque eu vou construir aquele prédio de não sei quanto dá, tá bom. E ele vai vendo que todo mundo é louco ali, todo mundo está desequilibrado e está iludido, uma série de ilusão. O que o médico faz? Ele não se irrita. Por que ele não se irrita? Porque ele vê assim, aquele é doente, aquele outro ali, aquele outro ali. Desequilibrar dele, não sou eu. Exato, porque ele é um médico. É o que acontece com Jesus. Ao observar a humanidade de César, do poder disso, poder daquilo, ele olha assim, meu Deus, tudo é temporal. Tanto é que o que acontece? Jesus até hoje é falado. Né? Aí a gente nota que aqueles que de uma certa forma tinham um poder temporal, passou, porque ele sabia que isso passava. É a visão diferente. Agora vamos transportar para nós. Se eu tenho essa visão diante da sociedade, por exemplo, porque o governo federal, vou falar um pouquinho só para o pessoal entender. O governo federal não fez isso, beleza. Aqui na cidade nós temos Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho de Educação, e a gente não participa. Ou seja, como é que eu quero reivindicar direitos de um poder maior, quando aquilo que está muito próximo de mim, eu não faço parte, porque eu não quero me envolver, mas eu quero criticar. Então, assim, quando eu vou para o Conselho de Educação, eu estou vendo o que as nossas crianças estão aprendendo nas escolas. Quando eu vou para o Conselho do Idoso, eu estou protegendo essa faixa etária que tem uma série de necessidades, está sendo discriminada. A mesma coisa da criança e do adolescente, né? Então, vejam, eu tenho às vezes, ou até mesmo reunião de condomínio, eu não quero participar da reunião de condomínio, quem estiver lá participa. Aí depois eu reclamo, porque a taxa de condomínio aumentou, que não sei o quê. Então, quem não participa, eu digo assim, quem não participa, critica. Essa é a minha frase. Exato. Quem não participa, critica. Critica. Agora, quando a gente aprende a participar, seja o mínimo que for, a gente sabe o valor da participação. Aí você não critica porque você sabe A complexidade que é o processo. Se num processo simples já é difícil, né? Imagine agora num processo maior. Né? Então, por isso que é muito fácil eu falar do outro sem poder mudar. Agora, transferindo isso para a nossa atitude como espíritos imortais que somos, né? Ou até mesmo religioso, a nossa contribuição na religiosidade é muito grande. Por quê? Porque como a gente lida com esses conteúdos teóricos, é transferir esse conteúdo teórico para a prática. Essa é a maior dificuldade nossa. A gente sabe, intelectualmente falando, mas na hora da ação a gente não age de acordo. Na hora de se posicionar, na hora de tomar uma visão, ou até mesmo na hora de você evitar. Tem uma campanha que é feita aqui em Santa Catarina que eu achei muito interessante, que é aquela campanha que fala a respeito do cartão vermelho, cartão verde. da criança. Da criança e tal. Cartão Aí ele diz assim, quando você fura a fila, tu está sendo corrupto também. Isso. Aí ele vai mostrando assim, várias situações em pequenas escalas menores que a gente acha que é normal. Sim. Né? Mas a gente está agindo do mesmo jeito. E depois a gente critica o outro lado. E se a gente estivesse no lugar lá, e daí aquilo que é pequeno que a gente faz, a gente faria lá. Faria grande lá. Faria do mesmo jeito. Por quê? Porque a ocasião faz o ladrão. Né? Na verdade, como diz um amigo meu, ele já é. Ele só
ter a oportunidade de se manifestar. E se aproveita. Né? Esses dias agora eu postei a respeito da uma coisa sobre a política, né? Foi muito interessante, que eu postei lá. A gente tem o voto, né? E a gente usa o voto nosso, mas ao mesmo tempo a gente não fica feliz quando nossos direitos não são violentados, né? O pessoal vai contra os nossos direitos. Mas como é que eu vou botar meu direito lá de novo? É pelo voto. Ou seja, não tem outro caminho. E se eu voto em alguém que não me respeitou e violou meus direitos, eu tenho que continuar votando para botar alguém que agora respeita meus direitos. Então é um ciclo que eu não consigo quebrar. Sim. Por mais que eu queira, não, agora vamos mudar. Muda, mas daqui a pouco tu vai ter que votar de novo, tu vai ter que ter outro dirigente lá agora. Se você não souber escolher, as leis vão continuar sendo absurdas, as direções vão continuar sendo para um pequeno grupo. Por quê? Porque eu voto que eu estou fazendo errado. Então a consciência desse processo, pelo sistema democrático que nós estamos, ela é cíclica. E ela vai retornar várias vezes quando for necessário, até que a gente aprenda a escolher com segurança e a agir com respeito ao próximo. Ô Sidney, o nosso tempo já deu, olha como passa rápido. Passa rápido. Até passamos alguns minutos e a gente agradece que quando você vem aqui para o Sul, você vem nos visitar e venha sempre. Né? Mesmo que a gente se esqueça, você dá o sinal, estou indo para aí, pessoal. Avise para a gente saber que tu está por aqui, para a gente convidar, porque é sempre um bate-papo legal, né, Edson? A gente... O Sidney é arroz de festa do nosso Eu programa. disse que carne enxadada é uma minhoca. O Sidney é carne enxadada é uma minhoca de sabedoria. Eu digo assim uma coisa muito interessante. Há anos, né, que a gente vem aqui, principalmente para Uri 9, aqui nessa região aqui de Criciúma, e a gente sempre foi muito bem recebido, né? A gente agradece assim, e as pessoas convidam sempre, a gente está sempre à disposição e nos sentimos muito felizes, e principalmente tu, Roberto, que sempre tem nos dado a oportunidade de poder passar um pouquinho dessa doutrina aí. Quem é que está dando a oportunidade de de poder passar um pouquinho, a gente agradece aí a oportunidade e contamos com os companheiros aí sempre nas melhores vibrações para que a gente continue na tarefa aí, tentando acertar mais. E nós voltamos com o programa Dimensão Espírita na próxima semana. Até lá.